E aí, galera, tudo bem? Eu sou Sociais, apresentadora do programa Girando com Sociais e passando aqui para desejar um ótimo Natal para você. Que o menino que está nascendo na sua casa iluminando e trazendo paz, muita paz, saúde e prosperidade. Que o ano de 2024 seja um ano de muita alegria e boas surpresas. Feliz Natal a todos! Feliz Natal! Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje, um dos programas mais tops que eu tive a oportunidade de fazer, porque tenho aqui um modelo fantástico, uma pessoa espetacular, que tem também uma sabedoria incrível. Vanessa Calque, muito bom te rever. Eu te agradeço. E sempre aplaudindo você, tudo que você faz. Eu te agradeço. Perfeito. Vanessa, conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, tá? Seu biotipo já nasceu para ser uma modelo, uma miss, né? Conta um pouquinho de tudo isso daqui e as lições que você foi tendo nessa trajetória. Nós precisaríamos de uns 2 ou 3 programas, né? Mas eu vou tentar resumir o que eu puder. Bem, inicialmente eu sou natural de Guarulhos, nasci, fui criada e ainda moro em Guarulhos. E eu acho que a minha expansão, a minha jornada se dá exatamente por eu morar em Guarulhos, porque nós vínhamos muito, né? Minha família nós vínhamos muito a São Paulo para fazermos compras e tenho 42 anos, então na década de 80 não havia muitas opções em Guarulhos como há hoje, Então nós vínhamos muito ao Parque do Ibirapuera e tudo mais. Nós víamos as pessoas fotografando na Paulista, na Augusta, e eu ficava sempre muito intrigada, porque nem sempre era o que nós tínhamos como referência na televisão, que era Naomi Campbell, a Cindy Crawford, o pessoal da cena da moda internacional, né? Que tínhamos acesso através das revistas Marie Nova. Então, quando você vem de uma cidade que não tem essa ascensão para o público no geral, e vem para São Paulo, se você já está introduzido numa cidade tão abrangente como São Paulo, talvez você não note essas particularidades. Mas quando você adentra isso, você nota que é para qualquer um. Né? Então, foi bem interessante que de 7 a 10 anos, eu questionava muito meu pai, que ele deveria me levar onde as pessoas faziam, né, os testes. Mas não porque eu me achava especial, bonita ou autossuficiente, muito pelo contrário. Eu fui descobrir meu valor como mulher, né, na vida adulta mesmo. Porque não tinha glamour algum em participar das seleções, dos castings, né? Inclusive é bem diferente do que é hoje. Nesta época, né, quando eu tinha os meus 14, 16, 17 anos, que foi quando eu realmente tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos, nós participávamos de castings muito demorados, não tínhamos um portfólio de fotos como nós temos a facilidade de fazer as fotos hoje em dia. Hoje dá para tratar as fotos, inclusive, né? Assim, não é tão interessante o tratamento de fotos porque o cliente ele vai querer saber a real natureza do modelo, né? Porque nós vemos isso hoje muito evidente na TV ou em qualquer mídia. Qual é o padrão de beleza? O que nós estamos buscando? Não existe mais aquela coisa de é loira dos olhos verdes, ou é magra, extremamente magra, ou ao tipo musculosa, ou tipo gordinho, ou oriental, ocidental, não importa, né? O importa o que o cliente está buscando, né? Então você vai fazer um comercial da Dove, por exemplo, você tem ali mulheres com vitiligo, mulheres mais corpulentas, mais magras, porque a beleza está na diversidade. Mas isso parece um pouco clichê, mas aonde eu quero chegar, né? Nós, mulheres, seres humanos no geral, mas no meu caso, vou falar em mulher que eu entendo mais do mundo feminino, devemos sempre tentarmos nos colocar no local onde estamos, encontrarmos dentro de nós a essência do que somos. Não será fácil, porque as questões elas sempre vão vir e nós nunca seremos bons o suficiente para algo.
Tanto que eu não me projetei no mundo da beleza e da moda, tanto que eu não sou uma pessoa que você pode dizer como um sucesso nesse perfil, mas isso fez com que eu tivesse experiência onde iluminasse a minha trajetória. Eu pude conhecer pessoas, países, e aí eu consegui tirar o máximo dessa trajetória, né? E aí, através disso, muitas coisas aconteceram e eu penso de verdade que todos nós devemos sim olharmos para dentro, encontrar o nosso lugar no padrão que o mundo oferece, né? Verdade. E se adaptar a isso também. Se adaptar, sim. E em cada país que você viajou, você notou a cultura, a culinária e uma série de coisas, né? Foi que legal. E isso daí você foi fazendo um arquivo, né? No cérebro para te ajudar depois nos seus futuros empreendimentos. Além sim, do nossa, conhecimento isso é muito interessante você perguntar. Obrigada pela pergunta. Sim, inclusive aconteceu um fato curioso, que eu passei um tempo em Barcelona, especificamente em Barcelona, estive na Espanha em alguns lugares, mas por mais tempo permaneci em Barcelona, e eu frequentava muito em Barcelona, muito próximo ali à Sagrada Família, na Igreja Sagrada Família, uma cafeteria, e lá eu comia todos os dias um croissant, e era um croissant que era feito como um lanche, como o nosso bauru, né? Okay. E era prazeroso estar lá. Eu adorava, todos os dias era meu ponto marcado, e lá eu tomava meu café estilo americano, que nós chamamos aqui de estilo americano. Era um chafé. Né? É fraquinho, mas é bom que toma bastante. Sim. E aí, o croissant, e quando eu voltei para o Brasil, eu estava tão envolvida naquele processo de frequentar cafeterias para reuniões, para descanso, ou aquele minutinho que você tem entre um compromisso e outro, que eu fundei uma cafeteria no Tatuapé. Isso, na Serra de Bragança. Na Serra de Bragança. E se chamava Café Amsterdã. Isso, perfeito. E não estive na Holanda, mas Amsterdã, o que eu aprendi na Europa, que Amsterdã é o porto, né, de Rotterdam, isso. Ele recebe a mercadoria do Oriente e tudo mais. Então eu falei, não, Amsterdã teria que... Não ia colocar Rotterdam porque não é tão conhecido aqui, até mesmo para mim. Mas eu coloquei o Amsterdã por conta disso, que como se minha cafeteria fosse o polo de todo o conhecimento que eu estava adquirindo nesse processo, nessa trajetória. Foi incrível, foi incrível. Que legal. Mas é isso. E então, essa veia empreendedora já estava dentro de você em cada viagem, né? Olha, o empreendedorismo, eu gosto de falar de infância porque a infância é a base, né? O empreendedorismo está na minha infância, porque eu sou filha de italiano com espanhol, né? Meu pai é siciliano, minha mãe é do sul da Espanha. E nós sempre trabalhávamos, sempre, a vida toda, sempre, desde nos conhecíamos por gente. Então, graças a Deus não é mais assim hoje, mas ou ajudávamos em casa ou ajudávamos com as vendas, né? As vendas na família, por exemplo. Meu pai tinha criação de cachorrinhos, então quando a cachorrinha era período de cria, nós íamos para Praça Roosevelt para vendermos os bichinhos. E as crianças gostavam, né? Eu e meus irmãos somos em 4. E nós todos nos envolvíamos com esses projetos do meu pai, né? Então isso era comum, era natural vender. Vender era comum, era como brincar. Né? Então eu acho que isso foi muito uma coisa que me ajudou, ou talvez não. Não, mas ajudou. Você assim, ter jeitão para venda, ou como oferecer, falar das qualidades do produto que você está vendendo. É que, Kendi, eu penso assim. Eu filosofo muito sobre a vida, eu filosofo sobre a trajetória e eu acho que todos deveríamos fazermos isso, né? Porque eu crio hoje meus filhos e não é o exemplo do que eu tive do meu pai. Meu pai me ensinou muita coisa que eu gostaria de passar para eles por osmose, não pelo sofrimento, né? É verdade. Mas eu penso que a criança precisa estar sempre mais voltada ao estudo do que ao trabalho. No entanto, ela deve entender o valor do trabalho. Mas eu crio os meus filhos hoje voltado aos estudos. Por mais que eles não compreendam, um dia eles irão compreender.
E se eu tivesse, na época, se meu pai tivesse dado mais foco para que eu estudasse, porque muitas vezes eu deixava de ir ao colégio por conta dessas idas à Praça Roosevelt, entre outras coisas que nós fazíamos em família, talvez eu teria tido mais facilidade com os estudos. E isso me faltou mais lá na frente. Inclusive, para as pessoas que elas têm interesse em se lançarem. Eu uso minhas redes sociais, eu uso os conhecimentos que eu já tenho de bagagem e tudo mais. Não deixem de estudar, não deixem de ler biografias importantíssimas, porque quando você está lá onde você quer chegar, você precisa estar pronto, sabe, Kendi? Estar pronto para conversar com as pessoas, estar pronto para utilizar o seu idioma e o idioma que você vai precisar utilizar onde você quer que esteja. E é através, incrível, da escola, que é a base, que você consegue continuar estudando. Porque estudar é um hábito. Exatamente, né? Somos burros quando não buscamos. Exatamente. Quando adquirimos, nós passamos a nos instruir e ficamos inteligentes. É como no inglês I am, né? Esse ser e estar. Né? Sim. É o que eu penso. Assim, para concluir só essa pautazinha que nós entramos. A trajetória, né? Então, veja bem, desde criança eu trabalhei muito e sempre fui com os meus pais em busca disso, né? De estar sempre em atividade para ajudar economicamente, monetizar, né? Toda a campanha que meu pai fazia em prol do sustento de família, né? Vivemos numa época que não tinha cartão de crédito, não queimava a geladeira, entende? Nossa, tinha que comprar uma geladeira à vista, não é mesmo? Para trocar de carro, você tinha que ter o dinheiro para comprar um carro. Sim. Não é como hoje, que nós temos tantas alternativas, né? Então, eu tive vários negócios, sim. Me encontrei muito na culinária, porque eu herdei de meu pai uma casa que era muito boa, uma casa de 200 metros quadrados, eram 3 quartos, sala, garagem grande. Só que essa casa, que eu ganhei de herança do meu pai aos 19 anos, ela está num bairro tipicamente logístico, porque lá em Guarulhos tem um polo logístico muito grande. Né? E tem as distribuidoras de remédio, tem as indústrias. Inclusive fica no meu bairro, tem muitas em Praxeio, o laboratório chega muito próximo dessa casa. Então eu me vi, né, eu ganhei um elefante branco, né, que era uma casa muito boa, só que num bairro que não dava para morar, não daria para morar. Sim. Não era o que eu gostaria de, porque é um bairro de apenas 4 ruas residenciais, e o resto era só empresas, ruas pequenas. E que nos finais de semana era meio morto. Então é que assim, é difícil o acesso também, porque não vai ter colégios, porque quando você vive em uma comunidade grande, Tatuapé, por exemplo, você tem colégios ao redor, você tem cursos, você vai à academia, é pertinho. Exato. E lá não existia nada, porque tinha mais demanda de empresa do que de residência, que acabou me beneficiando, que me causou aquela questão, né? O que fazer agora? Então, eu penso que isso também é uma coisa interessante para se questionar quando pensa em montar alguma coisa. O que eu poderia estar fazendo aqui que atendesse a necessidade das empresas ao redor? Okay. Foi aonde eu montei meu primeiro empreendimento, que é o restaurante Dona Benta, que eu tive que comprar um livro de receitas para iniciar, porque eu não sabia cozinhar mesmo. Não foi aquele de receita da Dona Benta lá no Esse mesmo, inclusive esse livro. Que bacana. Que é um livro que talvez as pessoas, os internautas hoje não tenham tanto acesso a livros de receita. Aquela era a Bíblia para todas as receitas. Desde o arroz com feijão, exato, o bolinho até de um chuva, carpaccio mais elaborado, uma coisa mais elaborada. Muito, e aquele realmente ele vendeu muito. Depois com a internet acabou vendendo um pouco. Verdade. Mas que realmente... Mas é a Bíblia, sim, da cozinha... do auxílio, né, da pessoa que não sabe nem mexer nos utensílios. Né? Nem todas as pessoas tinham acesso. Então eu me recordo que tinha vizinhos que emprestavam. Olha, falavam, cuidado, hein, não vai manchar as páginas, não sei o quê. E eu sabendo dessa importância histórica do livro, eu coloquei o nome do Dona Benta, e utilizava, não sei se está certo, não, até a fotografia da Dona Benta com o garotinho do bolo. Então,
Como eu comecei isso? Eu tinha casa, tudo bem, e tinha um fogão. Mas ali você já sabia cozinhar bolo? Não, absolutamente nada. Aos 19 anos, trabalhando desde muito jovem e já modelando e tudo mais. Inclusive, eu nunca parei, eu sempre fiz, eu estava modelando, estava fazendo feiras, eventos, recepções. Então, paralelamente a tudo isso, eu montei um restaurante. Na busca de fazer a utilidade da casa, que realmente eu tinha que fazer uma utilidade daquela casa, né? Então, eu comecei, eu fiz um material divulgativo, Fly, né, o antigo Fly, não tinha muitas ferramentas digitais, aliás, não tínhamos. E eu panfletei na região e começamos a vender almoço, fechei o restaurante Dona Benta vendendo 300 refeições por dia. Que bacana. Foi uma trajetória, não foi um processo complicado. Trabalhamos por 5 anos, né, nisso e foi muito legal, tive muitos funcionários, muitas pessoas integraram essa história. Mas foi assim o início dessa minha trajetória com a gastronomia. Que bacana. Ô Vanessa, e aí dessa parte assim do aprendizado que você teve, né? Da parte aí de modelo, né? Com física quântica, né? Com neurociência, queria que você falasse um pouquinho isso aí, pessoal. Esse assunto é complexo, é longo, dá para dar uma resumida assim, acerca, né? Eu posso falar? Tem bastante tempo. Não, pode falar. Bem, eu vou tentar resumir o máximo. Bem, durante a minha trajetória no Dona Benta, o que aconteceu? Eu escapei muito dos sonhos, porque quando você trabalha muito, você esquece, penso eu, né? São minhas palavras, não é uma verdade absoluta, mas para mim, trabalhar muito fez com que eu perdesse a minha essência. Então eu passei a cuidar muito do restaurante, que gastronomia não é brincadeira. Por mais simples que seja a alimentação, são as validades, os alimentos, são as compras constantes, como se estoca tudo isso. Mesmo não tendo, a pessoa que lida com amor, com alimentos, ela leva muito a sério e isso demanda muito tempo, né? Limpeza, organização. Então eu trabalhava muito. Numa dessas vezes eu tinha moto, então utilizava muito da moto para ir fazer compras. E eu passei em um hortifruti de uma amiga Isabel e ela falou assim, Vanessa, me intriga que você trabalha muito, né? Você vai ao Ceasa pela manhã, não tinha estoque, então eu fazia muitas compras, né, ao longo da semana. E me intriga muito o fato de você trabalhar muito e ela me levantou a questão de que eu não estava perseguindo sonhos. Eu só estava tentando vender o almoço do dia seguinte. Ok. A operacionalização, né? Sim, então você fica num modus operandi que te coloca num redemoinho, você esquece o seu sonho, a sua essência. E não demorou muito, eu comecei a buscar informações. Comecei com o Gasparetto, você lembra? Lembro, sim, tinha na Rádio Mundial, né? Poxa, mas ele me ajudou muito. Então eu comecei com os livros do Gasparetto, que era o que tinha na época. Não havia muito a respeito de informações sobre física quântica. Apesar de, ao longo da vida, nós termos resquícios de que existe algo além do nosso controle, né? Então, se nota isso, uma coisa que você deseja, de repente, nem deseja tanto e vem para você. E aquela coisa que você almeja tanto, com tanta saga, às vezes nunca vem. Parece que a energia circula tanto, ela chega perto, mas nem sempre te abraça naquele momento que você quer. É uma coisa incrível. E na mesma intensidade. Sim, você fica confuso, você não sabe bem como lidar com isso, porque o que você almeja muito, quer muito, vamos supor, algo de extrema necessidade, como trocar o carro, parece um sonho muito distante, você nunca alcança, e uma viagem para Paris te surge. E você só quis a viagem para Paris, você só quis, você não necessitava daquilo. Então é o que nós chamamos na física quântica de a sintonia, né? Então quando você pensa em algo que você... Aí eu aprendi muito sobre isso, né? Eu comecei com o Gasparetto, mas evolui muito a Napoleão Hill. Enfim, eu posso citar alguns autores e mais para frente passar alguma biografia que eu posso estar indicando. Tem materiais impressionantes, fabricados inclusive pensados na década de 20, durante a Grande Depressão americana. Mas o conceito permanece. O conceito é o mesmo. Isso.
Mudou um pouco assim a abordagem, né? Exato. Porque como Carnegie, ele fazia uma abordagem que hoje tiram, assim, desmerecem, né? As pessoas que estudam na área, desmerecem um pouco Napoleão Hill por conta de... Ele está fazendo uma abordagem para uma época que não era tão rápida. Sim. Então ele passava ir trabalhar de trem numa viagem de 2 horas, não é? Então assim, você poderia desenvolver os exercícios que Napoleão Hill ele entrega, com Carnegie ele entrega ali nos livros dele. Mas já outros que eu acho que são eternos, que é a Bíblia da Física Quântica, que é Quem Pensa Enriquece, né? Esse sim de Napoleão Hill. Sim. E entre outros, que eu posso depois passar, se os internautas desejarem, fizerem algumas perguntas também, estou aberta para responder. Eu adoro esse assunto, porque sempre me ajudou muito. E aquele como fazer amigos e influenciar pessoas, ele continua atual até hoje. Então, esse é um dos livros que as pessoas elas costumam dizer que, como Karnal, em uma de suas palestras, Certo. super bem assistidas, né? Todos sabem, filósofo Karnal, ele diz, ele menospreza o trabalho do Napoleão Hill justamente por isso, é que as pessoas elas precisam... É o entendimento, o olhar. Sim, olhar que naquela época, Sim. com os mecanismos que ele tinha, olha, Um pensamento lição, que a humanidade tinha, né? uma lição simples, assim, como fazer amigos e influenciar pessoas, esse do Carnegie, se diz, né? Carnegie. Gravar o nome das pessoas, entende? Não há algo que alegra tanto o próximo quanto ouvir o som do seu próprio nome. Exatamente. Né? Então são pequenas coisas que as pessoas, elas hoje em dia têm dificuldade de olhar para o próximo. Eu moro em apartamento e eu pego elevadores, muitas vezes as pessoas se esquivam de mim porque sabem que eu irei cumprimentá-los. Né? Então eu acho que isso é um exercício importante. Estarmos sempre integrados ao meio, não só as pessoas, mas ao meio. Por exemplo, você é motorista. Né? Você veja bem, se nós transferirmos a lição do Carnegie para o trânsito, sim, nós seremos mais simpáticos ao sofrimento do outro. Porque você está vendo um motoqueiro, ou ciclista, ou pedestre na garoa, e você pode diminuir a velocidade do seu veículo para ele fazer o movimento que ele está planejando através dos seus retrovisores, você sabe. Né? Então, isso está no livro. Não desta forma, desta abordagem, mas está no livro. Então é interessante, como você disse, se você souber adaptar isso para a vivência atual, você tira muito proveito de Quem Pensa Enriquece. Agora, um livro do Carnegie que me ajudou muito foi Como Evitar Problemas e Começar a Viver, que é o de capa vermelha. Sim. Mas assim, na física quântica, mais voltada à física quântica, que é o segredo, tá, gente? Que a gente fala em física quântica, é Einstein, é muito fora do que a gente busca, porque não é popular. Mas vamos falar da lei da atração, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Pensem na lei da atração como uma lei, como é a lei qualquer lei que rege o mundo, né? Você acreditando ou não, ela vai acontecer para você. Então, o que você emana é como se você se ligasse a uma frequência. Então, se você se liga à frequência do amor, a frequência do amor acho que dos exemplos mais fáceis e interessantes de lidar e essenciais. Então, quando nós nos ligamos à frequência do amor, o que nós teremos mais para nós? Mais amor. Então, amor ao arrumar a sua cama, amor ao lidar com a alimentação da família, amor ao se dirigir ao próximo. Amor, eu acho que é o sentimento que mais ilustra isso. Então, você vai atrair mais afabilidade à sua vida. Então, quem a gente convida para o programa? TV Relacionamento. E você vem aqui dar uma entrevista super agradável. E você não consegue, no momento que as coisas passam a acontecer, integrar tudo isso. Mas nada mais é do que o amor respondendo. Ou podemos usar um outro sentido, um outro sentimento, um outro verbo, como diz o Saraiva, né, os 25 verbos para compor a vida. No livro do Saraiva, ele conta uma trajetória incrível, também vale super a pena
Alberto Saraiva é o fundador do Habib's, né? Sim. E ele veio também de uma trajetória de muita labuta, muita dificuldade, se formou em medicina com muita dificuldade, trancando o curso, voltando o curso. E ele tem muito a nos ensinar, um livro muito simples. Mas então você pode ver o exemplo da lei da atração no Alberto Saraiva. Sim. Você pode ver o segredo, a lei da atração funcionando em tudo nas nossas vidas. Só que nós devemos estar conectados com a ação, conectados com os pensamentos. Sim. Formar um ecossistema, né, de energia. Conscientes do que nós estamos produzindo. Exato. Não é através do mental. O que eu estou produzindo hoje? Sentimento de medo, insegurança. É ao contrário da fé, que é um dos capítulos, na minha opinião, que ganha o livro, Quem Pensa Enriquece, que é o capítulo fé. Então, se nós temos o medo, ela é a ausência da fé. Então, por que não substituirmos o medo pela fé? E se não der certo? Seremos, no mínimo, otimistas e agradáveis aos olhos dos outros. Porque vamos supor que você, tudo bem, eu não acredito nisso, eu acho tudo isso uma grande baboseira. Não sei, tudo bem. Mas se você, no mínimo, fizer esse exercício, você vai se tornar uma pessoa mais agradável aos olhos dos outros. Isso também vai atrair coisas boas. Eu acho mágico, eu acho muito interessante. Vanessa, foi maravilhoso. Nós estamos nesses instantes finais. Você pode falar teus contatos para os escrever aqui também? Bem, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Gratidão. Sou uma espectadora do seu programa, gosto muito de suas entrevistas, espero ter ajudado. Vanessa Calchi, C-A-L-C-H-I, né? O Instagram, Vanessa Calchi, se escreve C-A-L-C-H-I. Espero que vocês me sigam nas redes sociais, me façam perguntas, contem comigo. Obrigada, gente. Obrigado a você, tá? Gratidão. Internautas, meus agradecimentos então a essa fantástica e admirável Vanessa Calchi. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.